Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias no Salmo de número 126, versículo 1. Salmo 126, a partir do verso 1. Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fizera o Senhor a estes, grandes coisas fizera o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traga-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite e declarar, ó Pai, tua soberania sobre as nossas vidas, o teu domínio, ó Pai, absoluto sobre nós, que sobre nós, ó Pai, impera, Senhor, meu Deus, o máximo possível, Senhor, das nossas forças, a tua palavra e a tua vontade. Meu Deus, aquela oração que diz: seja feita a sua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. Meu Deus querido, isso para nós tem que ser uma verdade. Então nos auxilia, ó meu Deus, a buscar a tua vontade, a tua verdade, o teu querer. Então, meu Deus, aqui estamos porque estamos debaixo da tua vontade, meu Pai, assim como este povo que saiu do exílio, das cadeias, do cativeiro babilônico por 70 anos, e foram cantando, ó Deus, e voltaram a Sião, como aqueles que estavam, meu Deus, achando até que sonhavam, que assim possamos ser nós, meu Deus querido, em meio a cadeias, prisões, cativeiros, exílios, tantas algemas e problemas, que as nossas vidas possam ser desta mesma maneira, pessoas, meu Deus, que têm alegria em seus lábios, que têm um cântico novo, que possam entender que tu é aquele que livra, que quebra as cadeias, que restaura. Então, meu Deus querido, que cada lábio possa se encher de riso, de alegria, de cântico, ó Deus, ao teu louvor e à tua glória. Pai querido, cobre-nos com teu sangue nesta hora, e fala-nos, ó Espírito Santo, pelo teu poder, pelo teu saber, meu Deus, pela tua capacidade, não pela nossa. Meu Deus, muda os corações, a audição, a compreensão nesta hora, conforme a necessidade, ó Deus, de cada um. Fala-os profundamente na tua unção, é a nossa oração, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, algumas traduções, elas trazem: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham. Exílio ou cativeiro, porque exilados, né? Você já deve ter ouvido isso, exilado político, que saiu de seu país e foi lá viver em outro país. Mas nesse caso aqui, em especial, ou especificamente, era o povo de Judá. Era um povo que, por ser extremamente desobediente a Deus, por não ouvir as profecias ou a palavra do profeta Jeremias, e por tempo e tempo este profeta dizendo aos reis que deveriam se prostrar, se humilhar e não buscar aliança com o Egito e assim por diante. Você consegue ter uma visão maior e melhor do que eu estou falando assistindo o filme de Jeremias. Mas por não se prostrar à vontade de Deus, este povo, eles acabam entrando num exílio, ou em algo que nós chamamos também de cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico dura cerca de 70 anos, um povo que não sabia o que era, na verdade, derrota. Após eles serem libertos do Egito, eles viveram glórias e tempos de glórias,
porque venciam exércitos tremendamente maiores que eles, venciam potências, venciam gigantes, venciam mar, venciam tudo. Eles tinham o poder até mesmo de bloquear e parar o tempo e fazer maravilhas. Este povo era alguém realmente grandioso, e todo o povo ao redor de Jerusalém, ou do povo judeu, eles temiam o povo judeu. Mas infelizmente, quando no coração do homem, tanto judeu como gentil, que somos nós, de toda a terra, começa a ensoberbecer, ou se a esquecer de Deus, alguma coisa muito ruim começa a acontecer. Ruim começa a acontecer porque o inimigo começa a nos colocar cativos, começa a nos lançar prisões, e a prisão do diabo nunca é uma prisão instantânea e imediata. São poucos os fatos e pouquíssimos que o inimigo tem o poder de chegar e lançar uma prisão que de fato prenda essa pessoa de uma só vez. Mas ele trabalha realmente aos poucos, e ele vai com o tempo trabalhando. Seu trabalho ele persiste em um trabalho muito bem executado, progressivo. E aí o povo começou a achar que eles eram imbatíveis, indestrutíveis. Os reis se venderam a falsos profetas, e hoje nós sabemos que os profetas são aqueles que proferem a palavra de Deus, é diferente do profeta do Velho Testamento. Então eles não ouviam o que Deus dizia, e o tempo foi passando, o inimigo foi lançando anzóis. Eu gosto muito de achar que as prisões do diabo, elas sempre começam com linhas. Eu não sou nem bom pescador, nem ruim, nem nada, eu nem me considero pescador, mas eu sei que para cada tamanho de peixe, você deve colocar a determinado anzol e determinada cordão para que o peixe não escape. E aí o diabo, ele é tão sagaz que ele pega os anzóis de lambarizinho, né? E aquele fiozinho mais fino de nylon, e sem que a pessoa perceba, com pequenas coisas, ele vai pinçando, e pinçando, e pinçando, e quando a pessoa percebe, ela está totalmente cativa, aonde ele poderá então colocar cordéis mais grossos e anzóis mais grossos, a ponto de prender até o próprio nariz da pessoa. Então nós temos problemas sérios com isso nos dias que vivemos. Pessoas que não percebem que com o decorrer da sua vida e com o decorrer da sua vida cristã, começam a permitir que o inimigo lance sobre eles anzóis e prisões pequenas até que se tornem grandes e irreparáveis. E este povo foi assim, homens e mulheres que não perceberam, então infelizmente se tornaram cativos 70 anos de um estado opressor, maligno, idólatra, de uma maneira tão avassaladora que eles queimavam aqueles que não aceitavam adorar os seus ídolos de ouro, de prata, de madeira, ou seja, qual fossem, eles oprimiam. Tinha o desejo, inclusive, muito bem definido, de que aqueles que eram judeus e adoradores de um único Deus, eles se tornassem adoradores de vários deuses. Para tanto, eles levavam os melhores e os pensadores dos judeus para dentro do reinado. O que aconteceu então com Mesaque, Sadraque e Abednego, que é Azarias, Misael e qual outro? Ananias. E também o nosso amigo Daniel. Os sábios ou os príncipes não eram lançados para trabalhar em qualquer lugar, mas os formadores de opiniões e aqueles que tinham o poder de fazer um trabalho no meio do povo, então eles traziam para dentro do reinado e ali doutrinavam ele. Sabe o que é uma doutrina? É dia e noite doutrinar com uma ideia, para que se tornassem ainda mais cativos, mais prisioneiros. Então nós vemos isso hoje em dia, pessoas que servem a Deus, que têm a direção de Deus, que vão à igreja, que amam a Deus, mas que em determinados momentos não veem o que são coisas pequenas, coisas que são ardilosas, coisas que são na verdade praticamente imperceptíveis e invisíveis. E eles começam a achar que aquilo não há problema, porque é pouco e nem mesmo faz diferença em sua vida cristã. Mas ao perceber, poderão estar em um cativeiro, e este povo assim estava. Por 70 anos, a partir do Nabucodonosor, o homem que ganhou Judá e que destruiu aquele povo e arrebentou com os muros de Jerusalém, que acabou com o templo, agora traz todo o reinado daquele povo e todas aquelas pessoas e os fazem escravos e cativos por 70 anos debaixo de uma doutrina idólatra, maldita e totalmente mística. A babilônica você pode pesquisar, e todos os místicos e cantores e pessoas que são ligadas ao misticismo, eles cantam e usam a Babilônia e não sei o que, e tarará, e realmente é do mal.
Babilônia vem de Babel, que é toda confusão ou confusão de línguas. Então o inimigo quer nos aprisionar justamente na Babilônia, fazer com que sejamos cativos em lugares de confusão, de idolatria, misticismo, pornografia, mentira, amor ao dinheiro, sermos enganados por falsas religiões, muito embora as pessoas hoje em dia são enganadas por falsas religiões tão bem maquiadas que parecem ser verdadeiras, também é um tipo de cativeiro. Amor ao dinheiro também é um tipo de cativeiro, e alguns outros que veremos falar. Todavia, passados 70 anos, Deus vai movimentando e movendo e fazendo algo grande, porque alguns homens de Deus, embora estivessem no cativeiro, todavia permaneceram fiéis a Deus, não se prostraram aos deuses de Nabucodonosor, não se prostraram aos deuses do rei Dário, de rei Ciro, porque eles eram homens fiéis, foram para a fornalha, todavia não se prostraram aos deuses. Daniel vai à fornalha, às cova dos leões, porque não aceita orar para o seu rei, e ele corre o risco de vida, mas todavia era cativo. Talvez você possa ser alguém que dentro dessa campanha se entende como alguém cativo, cativo por algo, preso por alguma coisa que lhe faz realmente sofrer, estar preso a algumas situações que lhe impedem de progredir. Todavia, aos fiéis, e aqueles que permaneceram fiéis a Deus mesmo cativos, eles soltam ou propõem este lindo cântico, e essa passagem do Salmo de número 126, do capítulo 1 ao verso de número 6, eles estão sendo livres do cativeiro. Então eles fazem nada mais, nada menos do que uma oração, é algo lindo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro ou da prisão os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Irmãos, eu não estou falando pesadelo, mas um bom sonho. É bom ou é ruim? Bom ou ruim, irmãos? É bom. O sonho é coisa que pode te levar a coisas que você pode não ter. O sonho pode te levar a lugares que você pode não ir. O sonho pode fazer você ter coisas que você não tem. E esses dias no estudo bíblico nós estávamos conversando qual é o tipo de carro que cada um queria ter. Tem uns que eu precisei pesquisar na internet porque eu não sabia qual era. Talvez nós possamos nunca em nossa vida entrar dentro de um carro que é top de linha, como por exemplo um Bentley. Já pensou, uma Maserati? Isso aí só o Collor entra, não é? Eita, tá gravando lá, né? Então, aí possamos não entrar na vida real, mas no sonho dá para dar um rolê, sim ou não? Opa! E o cara corta todo feliz. E aí, meu rapaz, sonhei que estava andando numa Maserati, deu um pau e não sei o quê. Rapaz, sonhei que fui para uma ilha, sonhei que não sei o quê. E a Bíblia mostra que esse pessoal, quando Deus tirou ele do cativeiro ou da prisão, que há 70 anos os oprimia, eles saíram com tanto júbilo, com tanta alegria, que a única maneira de expressar a maneira que eles estavam é como que eles estivessem sonhando, como sonhavam, porque era algo inatingível. Mas Deus tem poder para fazer as coisas que nós achamos impossíveis se tornarem reais, amém? Para eles talvez pode parecer um sonho. Existem coisas em suas vidas, em nossas vidas, que as pessoas dizem, mas tal, rapaz, nem sonhando, fulano de tal vai ser bom, vai ser transformado, as coisas vão, rapaz, nem sonhando. E as pessoas não compreendem que este Deus faz o sonho se tornar realidade, Ele muda a sequência das coisas, e esse povo saiu alegre, feliz, de maneira que quando eles foram libertos, no versículo de número 2, a palavra diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fizeram o Senhor a estes. O povo estava liberto agora, sorrindo à toa, e os seus lábios estavam resplandecendo de tanta alegria. Quem aqui já foi liberto de alguma coisa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você anda louvando a Deus com cânticos? Você anda rindo à toa? Ou você é o próprio irmão limão azedo com jiló e pimenta, não sei das quantas, malagueta? Às vezes não é? Às vezes é. Esses dias me lembrei por fatos, por fato realmente, quando estive em um lugar, o cara vendia pimenta,
e eu disse assim, qual é a mais fraca? Ele disse, a mais fraca é essa aqui. E eu disse, então eu quero um negocinho desse aí para mim, dá uma pequenininha dessa aí. Mas é fraquinha? Fraquinha, é a mais fraca que eu tenho, isso aí eu bebo no bico. Eu disse, joia. E a mais forte? Ele disse, a mais forte é essa aqui. Diz, e aí você come essa? Eu já não tenho muita coragem de pegar não, mas eu até vou. Então, feliz da vida, trouxe a pimenta, inadvertidamente virei meu prato, porque era a mais fraca. Sabe os desenhos que sai fogo pela orelha, que a língua solta fogo e que você sai correndo? Fui eu. O cara põe a boca dentro de um jarro de água com gotas da pimenta. Então parecem irmãos que têm essa pimenta em sua vida, vivem soltando fogo pela orelha, pelo nariz, pela boca, são amargos, azedos, terríveis, porque na verdade não expressam a glória da libertação que Deus fez nas suas vidas. Grandes coisas, diz o versículo 3, fizeram o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Quem é livre do cativeiro são pessoas alegres, são pessoas que andam louvando a Deus, são pessoas agradecidas. É verdade, nem todas as prisões são quebradas em um mesmo tempo, nem todas as cadeias são desfeitas na mesma hora, mas se há prisões desfeitas em sua vida, que a sua boca se encha de riso e a sua língua de cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E é terrível isso, irmãos. A murmuração é algo mau, terrível, maligno, diabólico. Se as pessoas não tiverem cuidado com esse tipo de coisa, atrairão para vocês de Deus, por exemplo, o mínimo que a ingratidão traz de Deus, sabe, é uma dor a Ele. Se conversa com pessoas que são terríveis, e aí, tudo bem? Bem nada. E daí, meu, olha, que dia bonito, mas está em Santa Catarina, está chovendo, mas está bom, mas aqui não está. Mas então, rapaz, mas que beleza, carro bom esse. É bom, mas o álcool está 2,70. Não há uma obra, uma palavra de gratidão. Não sabe o que é os seus lábios se encher de cântico e nem de alegria. O murmurador é terrível. Então nem todas as cadeias se quebrarão ou se desfarão de uma hora para outra, até porque muitos deles o quê? Mas tem o quê? Bom ânimo. Seja bom ânimo, tenha bom ânimo, seja para frente. Deus vai quebrar cadeia a cadeia, porque Deus é fiel às nossas vidas, amém? Verso 4, tragam-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, ou das correntes, da cadeia, do exílio, como as correntes da água no sul. Irmãos, Israel, contra todas as expectativas e contra aquilo que é material ou visual ou até mesmo intelectual, não dá para compreender como é que aquela nação é espetacularmente poderosa em tecnologia, agricultura, ciência. O que você pensar, eles dominam todas as áreas. E a agricultura, a Martha Anderson esteve em casa, ela dizia, olha, as laranjas de Israel são desse tamanho. Eu dizia, essa mulher é doida mesmo, virada no avesso. Mas não é não, a agricultura de Israel é fenomenal, e é em meio aos desertos, porque lá está a bênção do Senhor. Mas veja, nós temos lá os desertos de Negueb, e os desertos que são cercados de todo tipo de calor e de dificuldade. E as águas eles dependem basicamente das chuvas. E quando ele diz no versículo de número 4, tragam-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, eles estavam dizendo mais ou menos assim, me alegrarei e terei satisfação quando chover sobre a nossa vida. As águas do sul estavam, na verdade, fazendo uma revelação, uma referência às chuvas que vinham sobre as plantações, sobre os açudes, sobre os rios. A alegria de alguém que morava no deserto quando havia chuva. Então nós precisamos estar alegres quando Deus nos livra e quando Deus traz para nós grandes liberdades, como alguém que mora em um deserto e a chuvarada vem e enche os açudes, e enche as represas, e enche tudo, e molha a lavoura. Mas tem gente que é sempre insatisfeita com o que Deus faz. E se você conhece alguém que é assim, ou se você é assim,
ore mais, insatisfeito por tudo que Deus tem feito em sua vida. Ele está imaginando e achando que Deus é, eu não sei, o Silvio Santos, com a porta, sei lá, agora não tem mais a porta da esperança, ou tem ainda? Não tem mais, não é? Mas é a porta da esperança. Está achando que Deus ele tem o peão da casa própria. Só pode ser, e até pode ser feito uma analogia. Teu carnê está rigorosamente em dia? Pergunta ao seu irmão, teu carnê está rigorosamente em dia? Senão não ganha. Aí o camarada está tudo esculhambado, com a vida espiritual esculhambada, é um fraco na oração, é um fraco, né, nos jejuns, é um fraco em ir para o culto, é um fraco de santidade, vive envolvido com o mundo, e ainda quer que Deus fique abrindo para ele libertações extraordinárias. Ainda assim, tem pessoas que buscam a Deus com bastante afinco, mas irmãos, nada vai nos livrar de passar por fornalha e nem mesmo passar por covas. Todavia Ele nos livra na fornalha e nos livra na cova. Amém? A liberdade de Deus. E essa alegria tem que ser uma alegria fenomenal e constante em nossas vidas. Mesmo com prova, com perseguição, com Nabucodonosor, com o rei Dário, com o rei Sírio, com o rei Ciro, não importa, temos que estar alegres em todo o tempo. A nós não importa como andam as coisas ao nosso redor, importa que Deus esteja conosco. Aí o restante aí fica bem bastante e muito fácil. Eles dizem ainda, aqui no versículo de número 5, os que semeiam em lágrimas cegarão, ou colherão, ou ceifarão com alegria. Irmãos, é muito fácil plantar quando as coisas estão fáceis, quando a terra é bem fofa, quando ela está bem úmida, quando ela tem bastante humus, como ela está pronta, facinho de arar, é tranquilo. Mas a Bíblia está dizendo que aqueles que semeiam em lágrimas é porque o campo está difícil, porque não tem chuva, porque a terra é árida, porque falta água, porque a atmosfera é contrária, porque a semente não está muito boa, porque há N problemas. Mas os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Só que veja bem, não impede a pessoa de plantar algo em um momento difícil, não há impedimento. Essa pessoa planta. Mesmo em cativeiro, mesmo em luta, ela planta. E esse salmo aqui é de quem estava em cativeiro. Eles diziam, olha, nós estávamos presos, todavia nós orávamos, todavia nós buscávamos a Deus, e todavia Ele estava escutando a nossa oração. E mesmo você que está em cadeia, em prisão, em luta, permaneça semeando, amém? Porque daí você vai colher em alegria. Aí no versículo de número 6 ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará o que, irmãos? Sem dúvidas, com quê? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou os seus preciosos feixes. Mas eu estou em cadeia, está difícil, uma perseguição, e bababá. Vai plantando em Deus, irmão, que você vai colher com alegria, amém? Mas vamos aqui rapidinho, algumas cadeias perigosas, que nós precisamos tomar cuidado. Em destaque aqui, irmãos, nós temos algumas cadeias que eu quero focar. Primeiro, o cativeiro satânico. Que é isso, pastor? Cativeiro satânico? O cativeiro satânico, ele é algo maligno, que infelizmente leva o homem à prática do pecado, ao vício, né, a doenças. O cativeiro satânico leva a pessoa a adultérios e ao pecado, ao cativeiro satânico. Existem pessoas cativas nisso, presas realmente a coisas que são realmente horrorosas, atos hediondos, pensamentos malignos, pessoas que estão tão presas pelo diabo que fazem coisas absurdas. É aquele esqueminha, né? Você pode até ver e achar que a pessoa é tranquila, mas se ela é cativa do diabo, essa pessoa faz atos escondidos que, olha, até dizer, como dizia Paulo, é vergonhoso. Cativos do diabo. Segundo cativeiro, o cativeiro religioso. Abra aí 2 Timóteo 4, no versículo de número 1. E você vai ver o perigo. E esse hoje é um grande perigo, porque as pessoas estão muito voltadas a filosofias, né? Voltadas a ideias, ideologias e não sei o que. Se tem uma boa filosofia já está beleza. Cuidado. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1,
O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz: conjuro-te, pois diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda longanimidade e ensino. O que Paulo está dizendo para o povo, para Timóteo fazer? Para que ele pregasse essa palavra, não importando se fosse tempo ou se não fosse tempo, que ele deveria dar a instrução para o povo das palavras do reino de Deus. Ele ordena que essa palavra seja dada zelosamente, com longanimidade, ainda que as pessoas mandem coice nele, falou: vai lá e prega a palavra. Veja, o que é a religião, irmãos, ou a nossa religião, se não a palavra? Hoje à tarde eu pensava e dizia, porque nós temos um slogan faz muitos anos, no início do Geração Vida, que é gerando vida através da palavra de Deus. Era o slogan lá atrás. Daí nós colocamos edificando no jornal através da palavra. Então é óbvio que é um trocadilho aí, mas é a palavra. O que é a nossa religião, se não a própria palavra, que é o verbo de Deus, que é o próprio Jesus? Existem pessoas que fecham algumas coisas da palavra e pregam palavras erradas, cortadas, mentirosas. Então Paulo estava dizendo para que se pregasse a palavra. Por quê? Olha no capítulo 3. Porque virá tempo em que não o quê? Suportarão o quê, irmãos? A sã doutrina. Ele está dizendo que vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar ouvir a palavra de Deus. Eles poderão suportar, ela é parcial. Parcialmente eles vão ouvir. Ai, lê para mim aí o Salmo 23. Lê o Salmo 91. Ai, por favor, lê para mim aí Deuteronômio 28. Mas só a primeira parte, a segunda não. Tudo que é bênção, mas quando entra na exortação, a pessoa não suporta. A pessoa se manda. A pessoa não aguenta. Ela não pode ser confrontada. Ela não pode ser exposto ao seu pecado, ao seu erro. Então aquilo gera para ela um desconforto. Por quê? Ou ela abandona o pecado, porque aquilo, a palavra vai fazer com que a luz do Evangelho mostre o mal e o que ela precisa mudar, e ela tem que ou mudar, ela precisa ser transformada, ou ela precisa se mandar, ou muda, né, ou some. E aí Paulo está dizendo que vai chegar um tempo, e nós vivemos este tempo, que as pessoas não suportarão a verdade da palavra, não suportarão a palavra na integridade, a sã doutrina, mas tendo coceiras, aí tem algumas traduções que diz comichões, aquela coceira doida no ouvido, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, vão se cercar de líderes que pensam igual, que pecam igual, que aceitam seus pecados, que aceitam seus erros, que passam panos, entre aspas, quentes sobre as coisas para abafar o que está errado. Então a cadeia ou o cativeiro religioso, ele é perigoso, porque é um processo que se usa para prender as vítimas que não querem a verdade. E aí ele continua, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou paixões, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Irmãos, as pessoas hoje vivem historinha, fábulas. Sabe o que é fábulas? É história sem H, é algo inventado. Alguém inventa alguma coisa, e isso aí é horrível. Eles pegam um livro, Evangelho segundo não sei quem, a história não sei da onde, a visão de não sei das quantas, fulano de tal com a revelação divina não sei das quantas, e o cara faz aquela fábula, a sua doutrina e a sua fé. E aí ele se torna um cativo religioso, uma vítima do engano, da feitiçaria, da idolatria, da mentira. Precisamos tomar cuidado. Ainda 1 Timóteo 6, no versículo de número 7. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo de número 7.
Tem pessoas que são cativas do dinheiro ou do amor ao dinheiro. Ama tanto que é capaz de se matar. Eu fico pensando por que às vezes o bandido mata o camarada no roubo. Mata porque o cara não quer dar o dinheiro, não é? Às vezes o sangue de Jesus tem poder, tá por terra, em nome de Jesus, sei, mas realmente o cara não quer, dá o dinheiro aí. Ô rapaz, minha vida, meu dinheiro, toma aí. Não, e briga, leva o tereco-teco lá na orelha, já era. Porque ama tanto. Ah, pastor, mas ele tinha necessidade, pode se defender? Poderia, é um direito. Mas convém? Dinheiro trabalha e compra outro, não, dinheiro trabalha e ganha outro. Mas veja aí, 1 Timóteo 6, no verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e o que diz depois? E nada poderemos levar dele. Aí alguém brinca e diz, tu já viu caixão com gaveta? Morreu, meu filho, leva a roupinha do corpo, e ainda como eu já disse aqui, quando meu pai foi enterrado, levaram até as calças dele. E eu, para bater a garantia mesmo, fui ver a canela do meu sogro, porque foi levado paletó e calça, mas só tinha o paletó, porque a calça foi para o brechó, não sei das quantas lá, sei lá eu. E a turma olhava eu cutucando a canela, achava que eu estava espetando para acordar, mas eu queria ver se eles punha calça no cara. Morreu, meu filho, o que se leva daqui é nada, é a vida que se levou. Está limpo diante de Deus, vai levar. Dinheiro não se leva. Aí está dizendo, nada se leva. Aí ele diz sobre o cuidado que nós devemos ter. Versículo de número, capítulo 6, verso 7, verso 8. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir estejamos murmurando, tristes, praguejando, xingando. Que diz aí? Mais alto? Que mais? Mais alto? Contentes. Ué, pastor, então quer dizer que se eu tenho uma boia e roupa, tá beleza? Tá beleza. Posso ter mais, é pecado? Pode ter mais, não é pecado. Porém, pode chegar tempo de você só ter a vestimentinha do teu corpo, um tetinho lá e para comer, estejais contentes. Preste atenção, isso é a palavra de Deus. Verso 9. Mas os que querem ficar, caem em tentação e em muitas concupiscências, o quê? E nocivas, as quais submergem o homem a ou na perdição, ruína, destruição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com o quê? Muitas dores. Tem gente presa porque quer. Tem gente que foi para o cativeiro porque infelizmente estava sendo, permitiu-se que o cativeiro o levasse porque não viu, né? Ele foi engodado, coisa e tal, mas alguns sabem que são cativos e não querem libertação, porque amam algumas coisas, é o maldito cativeiro. Só que nós podemos ser livres, porque Jesus verdadeiramente nos livra, e nós vamos ser igual esse povo aí, cantava e achava que estava sonhando, e havia em seus lábios cântico, e há riso em seus lábios, porque o Senhor os libertou. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós temos sim, problemas e erros, mas Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar, e para mudar a nossa história. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua intenção, teu coração, te limpar e lhe fazer livre. Nada e ninguém poderá prendê-lo, nada e ninguém poderá lhe fazer cativo. Você não é preso, porque Jesus Cristo te libertou, e a palavra de Deus diz: se Ele nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Não importa se é o cativeiro do homem, o cativeiro do diabo, o cativeiro do dinheiro, o cativeiro da religião, o cativeiro do pecado. Eu sei que nós temos erro, mas quando nós clamamos a Ele, Ele nos dá força e nos livra. Quero que você feche seus olhos, nós vamos louvar o Senhor nessa hora. Enquanto o hino for ministrado, você vai falar a Deus: Senhor, se há cativeiro e erros os quais eu tenho feito em minha vida, me ajuda a ser livre. Eu sei que tenho erros, mas o Senhor é poderoso para me mudar. Entrega a sua vida nas mãos dEle, para que todo o cativeiro, toda a cadeia caia em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos em nome de Jesus e fale com o Senhor neste momento. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor Deus, Pai, muitas são as cadeias impostas por este mundo, impostas, ó Deus, pelas circunstâncias, mas muitas, ó Senhor, pelo nosso erro, pelas nossas fraquezas, porque não te servimos integralmente, não te buscamos como devia, e os erros ocorrem, ó Pai, em nossas vidas, e as cadeias vêm. Então, meu Deus, como ministrado foi essa canção, Pai, nós temos erros sim, ó Pai, e temos muitas vezes lhe entristecido, e o inimigo tem tomado ocasião, ó Pai, prendido, tem feito cativeiro às vidas, ó Pai. Mas nesta noite a nossa oração é essa: Espírito Santo, nos ajude a melhorar, e que os nossos lábios se encham, ó Pai, de riso, de cântico, como foi com este povo, e que a nossa vida, ó Pai, não sempre, mas hajam momentos que possamos achar que é um sonho, mas não, meu Deus, é a realização de uma quebra de cativeiro, uma quebra de maldição, uma quebra, ó Deus, de cadeias e algemas, pois o Senhor age em nós dia e noite. Ensina-nos, ó Pai, sermos agradecidos, adoradores, homens e mulheres, ó Deus, que verdadeiramente buscam, que te servem, que te amam. Pai, nós oramos, Senhor, desta maneira e clamamos, ó Deus, ajuda-nos, ó Espírito Santo, para que as cadeias se rompam, para que o diabo não tome ocasião sobre as nossas vidas, mas sejamos livres pelo poder da Tua palavra e do Teu sangue. Pai, esta é a nossa oração. Estamos, meu Deus, a um dia de findar essa campanha. Não é a campanha que define, ó Pai, é o Senhor, mas, meu Deus, que ao término dela, muitas algemas e cadeias que venham por terra, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós pedimos, lança por terra as cadeias malditas, em nome de Jesus, e todos digam amém.